Oi pessoas, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela. Hoje a gente vai conversar sobre o meu pré-natal. O meu pré-natal foi muito tranquilo, foi tudo dentro da normalidade. Todos os exames estavam ok, eu não tive diabetes gestacional, não tive pressão alta, estava tudo certinho. Mas, mesmo dando tudo certinho, a gente perdeu a Manuela. E eu acho interessante contar como foi esse processo, porque talvez a gente tenha, nesse percurso, deixado de observar algumas coisas, deixado de pedir alguns exames. Talvez o meu relato possa ajudar alguém a ficar mais atento a algumas coisas que hoje eu ficaria mais atenta e ficarei se eu for agraciada com uma nova gestação em algum momento. Então, eu descobri que estava grávida com 5 semanas de gestação, um teste de farmácia, depois eu fiz o exame de sangue, eu fiz o quantitativo do beta-HCG, que deu que eu estava muito grávida, e eu marquei uma consulta com um ginecologista em Belo Horizonte, porque eu moro em Divinópolis, mas nessa época eu trabalhava em Belo Horizonte. E aí fui nessa consulta e tal, porque eu queria um pedido de ultrassom para saber se eu realmente estava grávida. Porque eu não conseguia acreditar que eu estava grávida, era um milagre grande demais para mim. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico quando eu tinha 13 anos de idade. Fiz tratamento para síndrome do ovário policístico tomando anticoncepcional durante 15 anos. Quando eu estava com 28, 29 anos, eu decidi parar com o hormônio e ver o que acontecia com o meu corpo. Se os cistos voltariam, se eu pararia de menstruar, o que aconteceria? E aí eu parei e o meu corpo simplesmente voltou a funcionar. Eu não tive cistos mais, não, porque no caso da síndrome de ovário policístico você tem pequenos cistos, né, em torno do, principalmente na borda do ovário. Eu não tive, eu tive uma situação de um cisto apenas, que depois o próprio corpo eliminou, e aí eu continuei sem tomar nenhum tipo de hormônio. Em 2017 eu descobri que eu tinha um adenoma hepático. Um adenoma hepático é um tumor benigno que se forma a partir da ingestão, da grande ingestão de hormônio sintético. Ou seja, todos esses 15 anos em que eu tomei hormônios com alta dose de progesterona e outros hormônios para tratar o ovário policístico, resultou na formação de um adenoma hepático. E também em 2017 eu descobri que eu tinha uma variação anatômica nos meus rins. Ao invés de ter 2 ureteres, eu tinha 4, eu tenho 4. E aí, com essas informações todas, eu fui nessa primeira consulta, expliquei toda a minha vida clínica para o médico, contei todas essas vezes, internações, todas as gripes que eu tive, enfim. E falei para ele que estava com muito medo dessa gestação não chegar a termo, de acontecer alguma coisa, de perder o bebê, ou de morrer no meio do processo, porque no caso do adenoma há um risco muito grande quando você engravida de acontecer uma hemorragia, né? O fígado, com os hormônios da gravidez, há uma possibilidade do adenoma crescer e isso aumenta muito os riscos de ter uma hemorragia e tal. E aí o médico disse que eu não precisava
que não era para eu pensar no que poderia dar errado e focar só no que poderia dar certo. Eu peguei o pedido do ultrassom e nunca mais voltei nesse médico. Porque eu acredito que o pré-natal, ele é um momento para você pensar em tudo que pode dar errado. Porque apesar da gestação de uma gravidez ser algo muito saudável, algo muito normal, algo que o corpo feminino foi feito para dar conta de fazer, tem muitos riscos ao longo de uma gestação. São muitas pequenas coisinhas que podem interferir no percurso de uma gestação. E o pré-natal é para você prevenir dessas coisas acontecerem, é para que, se aconteça alguma alteração com você ao longo da gestação, você tenha o tratamento adequado. Então é o lugar, é o momento para pensar em tudo que pode dar errado. E aí eu vim para Divinópolis e aqui eu comecei o pré-natal no posto de saúde, que é muito bom. Lá o atendimento é feito pela clínica, né, por um médico clínico geral, que é o que atende no posto, um médico da família. E aí ela me ouviu, viu os meus exames, eu já tinha feito o primeiro ultrassom, meu bebê estava de 6 semanas e 1 dia, e eu ouvi o coraçãozinho, foi incrível. E todos os outros exames que eu tinha de toda a minha vida, eu levei para essa consulta, falei todas as coisas que eu tinha e passei todo o relatório assim, da minha vida. Eu levei todos os exames que eu tinha feito, taxa hormonal que eu tinha feito no ano anterior, tudo que eu tinha eu levei para essa consulta. Ela avaliou todos os exames e concluiu que eu deveria ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. E foi o que eu fiz. Passei a fazer o acompanhamento no pré-natal de alto risco. Na primeira consulta eu fiz o mesmo processo, levei todos os exames, mostrei todos os exames, contei tudo o que aconteceu ao longo de toda a minha vida para o obstetra. E ele me disse que se o meu quadro clínico não alterasse ao longo da gestação, eu poderia ter um parto vaginal, que era o que eu queria, né? Eu não queria uma cesariana de forma alguma, exceto, claro, quando ela fosse estritamente necessária. E eu comecei o meu pré-natal e ele foi muito tranquilo. Eu não tive enjoos ao longo da gestação, nos primeiros meses, como normalmente tem. Eu não tive dor de cabeça. A única coisa que eu tive nos 3 primeiros meses foi sono e fome. Quadro que se manteve até o final da gestação, sono e fome. Eu fiz todos os exames que estavam previstos, fiz todos os ultrassons que estavam previstos, acompanhei o adenoma fazendo ultrassom. Eu fiz 2 ultrassons durante a gestação para acompanhar, para ver como é que estava. Ele não cresceu, ele continuou do mesmo tamanhozinho que ele estava quando eu fiz os exames em 2017. E minha bebê estava crescendo bem, forte, saudável, estava tudo certo. A partir da 20ª semana, eu comecei a sentir um incômodo, que depois se tornou uma dor no quadril. Eu literalmente senti o meu quadril se abrindo, né? É normal, faz parte, o quadril realmente vai fazer isso. As cartilagens, né, que juntam os 3 ossos do quadril, elas vão começar esse processo de se abrir mesmo, para ter espaço para o bebê passar na hora do parto. Outra coisa que eu sentia era que toda vez que ela mexia, eu sentia dor. Havia a sensação que eu tinha que quando ela mexia, o meu útero tinha que se distender para mais do que ele dava conta. Mas isso acontecia principalmente quando ela resolvia fazer piruetas, né, virar e tal.
ela, desde o primeiro ultrassom, ela estava em posição transversa, ela estava assim, né, no meu útero. Normalmente as crianças ficam assim, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Sentadinhas, né, que é a posição que a gente chama de podálica, ou cefálica, né, com a cabecinha para baixo, mas sempre longitudinal. No meu caso, ela estava transversa, uma parte dela ficava aqui e a outra aqui embaixo. E durante todos os ultrassons, ela estava com os pezinhos aqui e a cabecinha para baixo. Então ela estava em posição cefálica, mas ao invés de estar longitudinal, ela estava transversal. E aí, a partir do momento que a gestação foi caminhando, passamos a 20ª semana e fomos indo. Quando eu entrei no 7º mês, essas dores no quadril estavam muito fortes já. Já não era só um incômodo, era uma dor. E eu falei isso para o médico, eu falei do meu medo, do fato dela estar transversa. E aí ele me explicou que ela tinha até a 37ª semana para poder encaixar, que a gente tinha que esperar para ver como que seria o andamento disso e tal, porque ela teria muito tempo ainda para encaixar. Quando eu entrei na 30ª semana, essas dores chegaram a um ponto máximo, assim, foi o período que eu mais senti dor. Eu fiquei sem conseguir andar mesmo com essas dores. E aí eu procurei a urgência, o hospital aqui da cidade, de Divinópolis. Fui atendida por uma obstetra que fez exames, avaliou o colo do útero, avaliou os batimentos cardíacos dela e me deu como resposta que eu deveria me acostumar com essas dores, porque eu ainda teria mais 10 semanas para senti-las, que eram normais. O fato dela estar transversa aumentava essas dores, porque ela estava ocupando mais espaço, né? Porque ela estava literalmente assim, nesse dia. Então todo o peso dela, vamos dizer assim, estava no meu quadril, né? Porque normalmente quando a criança está assim, né, você tem um espaço menor e tal. Então me deu essas explicações e aí me mandou para casa. Eu fiz um ultrassom e a minha bebê estava bem, estava tudo certo. A gente fez nesse dia, nesse último ultrassom, o condoble para ver a questão dos vasos sanguíneos dela, artérias, como que o coraçãozinho estava funcionando, e estava tudo certo, tudo bem com ela. Na 32ª semana eu voltei ao meu obstetra, falei com ele sobre as dores, o que tinha acontecido e tal, e a gente conversou, decidiu que o melhor seria eu ficar de repouso, não repouso absoluto, mas que eu deixasse de exercer a minha atividade profissional. Eu sou professora, por causa do tempo que eu ficava em pé e tal, para que eu pudesse descansar e conseguir conciliar essas dores, né? Deitada as dores passavam, sentada as dores passavam, elas aumentavam muito quando eu tinha que andar, ficar em pé e tal. E assim foi feito. E sim, o repouso surtiu muito efeito, ajudou demais. Só que com 34 semanas de gestação, na 33ª semana, mais ou menos, ela estava transversa e a minha barriga já não tinha mais um formato redondinho. Ela, mesmo com roupa, já era possível ver ela atravessar indo. E aquilo começou a me preocupar muito, porque eu fiquei pensando que se com 34 semanas ela já não estava conseguindo virar para ficar na posição cefálica, como que ela conseguiria fazer isso com 37 semanas, quando ela teria menos espaço ainda? No último ultrassom ela já estava com 45 centímetros de comprimento. Então, imagine que tamanho que ela não estaria com 37 semanas. Então, eu vi que ia ter um encontro do ISTA, que é um grupo de apoio a gestantes aqui da cidade, tem em Belo Horizonte também, e decidi ir nessa reunião para perguntar se eles tinham indicação de algum obstetra que fizesse a versão cefálica externa, que é com todo o monitoramento de ultrassom e tal,
é movimentar o bebê para colocar ele na posição cefálica. Porque meu pensamento foi que se até a 37ª semana, né, 36ª, 37ª semana ela não tivesse virado, a gente tentaria a versão cefálica para que o parto pudesse ser por via vaginal. Se ela não virasse, se depois ela voltasse a virar, o único recurso seria uma cesárea mesmo. Nesse caso é o indicado. E aí eu fui para essa reunião, enquanto eu estava nessa reunião, a minha bolsa estourou. E eu entrei em trabalho de parto. Mas eu vou contar sobre o relato de parto num outro vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu acho que tem algumas coisas que eu deixei passar. Essas dores na barriga, por exemplo, o fato dela mexer e me incomodar, talvez a gente devesse ter investigado a possibilidade de um útero bicorno, de uma anomalia da formação uterina, talvez o meu útero tenha um outro formato. Eu acho que a gente poderia ter feito outros exames, por exemplo, eu não fiz nenhum exame de sangue para detectar trombofilia e outras doenças que podem ocasionar durante a gestação, né? No meu caso, nenhuma dessas coisas foram detectadas como causa do parto prematuro e da morte da Manuela. Mas, às vezes, pequenos detalhes, né, pequenas coisas poderiam fazer diferença, né? Então, como eu já sentia essas dores no quadril, e eram dores muito fortes, talvez eu já estivesse entrando em trabalho de parto nessa 33ª semana sem saber. Talvez se eu não tivesse sentido essas dores durante tanto tempo da gestação, na hora que eu começasse a sentir, talvez eu tivesse corrido para o médico e talvez isso tivesse feito diferença na vida da Manu, não sei, ninguém nunca vai saber, a gente não tem como saber. Mas eu acho que é importante a gente ficar atento a todos os detalhes durante a gestação, né? E tentar prevenir ao máximo qualquer alteração que tenha. O pré-natal é muito importante. Eu li uma matéria que no ano de 2015, se não me falha a memória, a gente teve mais de 4 milhões de perdas gestacionais e neonatais. E nessa matéria dizia que pelo menos 50% da morte desses bebês poderia ter sido evitada com um pré-natal mais eficiente. Eu acredito que o meu pré-natal foi o melhor possível diante de todo o meu quadro clínico. Eu tive acompanhamento na questão do adenoma, eu não tive uma infecção urinária durante a gestação inteira, que é um quadro que pode ser muito recorrente para quem tem 4 ureteres. Foi realmente uma gestação muito tranquila. O único problema, a única coisa de diferente eram essas dores no quadril. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente fazer um bom pré-natal, ter o acompanhamento do pai no pré-natal. Meu marido foi em todas as consultas, isso me dava muita segurança de que eu não sofreria nenhum tipo de violência obstétrica, e que a gente sabe que acontece muito, infelizmente. Então, esse vídeo é mais para isso, assim, é para a gente tentar focar e pensar o quanto importante é um pré-natal. Depois eu faço outro contando o relato do parto. Então é isso, gente. Força para nós, mães de estrela. É isso.